Já estamos aqui prontos, já são 3 horas e já estou aqui ao vivo na página do Facebook, Igreja Batista em Vila das Belezas, pronto para receber os queridos irmãos e amigos para mais uma edição do Pão das Três. Não demorem muito, porque o pão está quentinho, saiu do forno, pão amanteigado, gostoso, nutritivo, convidativo. Então, aguardando aí, vários irmãos já estão chegando. Muito obrigado pela presença, pela vinda de todos. Sejam muito bem-vindos. Graças a Deus por essa oportunidade. Mais uma edição do Pão das Três, nesta quinta-feira, dia 11 de junho, Igreja Batista em Vila das Belezas. Bem-vindo a todos. Quero inicialmente orar ao Senhor, agradecendo a Deus a bênção dessa oportunidade, dessa rica oportunidade que temos de passar alguns minutos, na verdade vários minutos juntos, cantando, orando e meditando na palavra de Deus, também intercedendo uns pelos outros. Esse é o desafio da fé cristã. Vamos orar ao Senhor? Deus bendito, nosso amado Pai, agradecemos, Senhor, a bênção da vida, a bênção do perdão, a bênção da regeneração, a bênção da salvação em Cristo Jesus. Louvamos-te agradecidos pelo que Cristo fez na cruz do Calvário em nosso favor. Louvamos-te, ó Deus, pela pregação do Evangelho de Cristo Jesus, que nos tornou conhecedores, dando-nos oportunidade de conhecer Cristo Jesus, avaliar a nossa vida e quão distante estávamos da cruz de Cristo, inimigos de Deus. Graças te damos, ó Deus, pelo Evangelho de Jesus Cristo, que nos resgatou e promoveu a paz entre nós. Louvamos-te, Senhor, pela garantia, pela convicção que temos da nossa salvação em Cristo Jesus. Dedicamos essa tarde e esse tempo ao Senhor, como oferta, Senhor, que a tua igreja te oferece. Pedimos-te que recebas com alegria também o nosso louvor, as nossas orações, respondendo-as segundo a tua boa e perfeita vontade, Senhor. Toma-nos em tuas mãos. Oro nesta hora por cada irmão, cada amigo, cada pessoa presente a este encontro, rogando que o Senhor abençoe ricamente, Pai. Dá-nos uma tarde alegre, um momento de comunhão preciosa na tua santa e bendita presença. É a oração que fazemos no nome santo de Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. Muito bem, meus irmãos. Na medida do possível, a gente vem trabalhando temas, assuntos que entendemos ser de fundamental importância para a nossa vida cristã. Hoje eu gostaria de conversar com vocês, de pensar com vocês num ministério da justificação. Quando nós pensamos biblicamente na justificação, o que foi que Cristo fez e o impacto do que ele fez na nossa vida, em que a cruz nos tornou, que mudança especial o milagre lá da cruz do Calvário fez em nós, e não momentaneamente, mas de uma vez por todas, de uma vez para sempre. Isso traz uma alegria muito grande ao nosso coração. Eu procurei também um cântico, e achei um cântico antigo, na verdade bastante antigo, né? Mas parece-me que no Pão das Três é uma oportunidade boa para a gente resgatar algumas coisas boas também. Eu lembrei de um cântico muito antigo, que a letra diz assim: não vou ficar sozinho, né? Uma outra versão diz: já não estou sozinho. Mas gosto de cantar: não vou ficar sozinho, agora sou feliz com Cristo no meu coração. Ele é meu grande amigo, não temo o perigo.
com Cristo no meu coração. Se você se lembra bem dessa música, né? Então, saiba que você já viveu bastante. E se você não se lembra, você é muito novo, então imagine o que você tem perdido ao longo da história. Então vamos cantar com quem sabe, com quem não sabe, para aprender esse cântico alegre e de uma letra muito boa, simples, mas muito boa, né? Sem nenhum problema, sem nenhuma ameaça à teologia e à palavra de Deus. Vamos cantar? Não vou ficar sozinho, agora sou feliz, com Cristo do meu coração. Ele é meu grande amigo, não temo o perigo, com Cristo no meu coração. Oh, eu sou feliz, agora vou cantar, pois contente estou com meu Salvador, feliz agora então eu viverei. Jesus há muito tempo morreu em uma cruz, morreu só para me salvar. Seu sangue derramou, lavando os meus pecados, e dessa forma agora salvo estou. Oh, eu sou feliz, agora vou cantar, pois contente estou com meu Salvador, feliz agora então eu viverei. Feliz agora então eu viverei. Feliz agora então, feliz agora então, feliz agora então eu viverei. Essa é boa, de algumas décadas atrás. Primeira Igreja Batista em Campo Limpo, há 40 anos atrás. Graças a Deus por isso. Queridos irmãos, o assunto que já mencionamos, justificação, vamos gastar alguns minutinhos conversando e pensando na obra grandiosíssima que Cristo fez na cruz do Calvário. O texto para início da nossa conversa, né? Quer dizer, o ponto de partida é Romanos capítulo 5, o primeiro verso. Nós lemos assim na nossa versão, na versão da nossa igreja, a versão oficial, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Que tal a gente dizer juntos? Você pode repetir aí comigo? Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, nesse versículo, né, algumas palavras se destacam, já de imediato. Justificados é a palavra que dá início ao parágrafo, ao versículo. Justificados, pois, pela fé, por meio da fé, temos paz com Deus. Há profundidade nisso aqui, nessa declaração. Nós temos paz com Deus. Não tínhamos, mas agora temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A carta de Paulo aos Romanos é uma carta extraordinária, uma carta espetacular. Ali nós temos, na construção de Paulo, nós temos informações extraordinárias do significado da lei, a insuficiência dela
para trazer perdão e purificação e justificação e santificação ao homem, o que leva o apóstolo Paulo, né, e todos os estudiosos da Bíblia à conclusão de que, apesar do valor da lei, ela sempre foi insuficiente para tornar o homem livre, puro, né, e inocente no sentido de absolvido diante de Deus, livre da culpa. A lei provou ser ineficiente, mas extremamente importante pelo significado, pelo valor e também pelo objetivo dela, de conduzir o homem a Jesus Cristo. Não era em si mesmo o remédio para o pecado do homem, mas um instrumento de Deus apontando para Jesus. Para nós também, mostrando-nos as nossas fraquezas, as necessidades de uma reconciliação com Deus, e apontava para Cristo como o único capaz de promover na nossa vida esse trabalho por inteiro, de restaurar-nos de uma vez para sempre, promovendo a reconciliação e a nossa amizade com Deus. Paulo vale-se, especialmente no capítulo 4, de textos do Antigo Testamento. A gente lembra-se, por exemplo, do Salmo 32, o Salmo de Davi, em que Davi fala sobre a bem-aventurança, a felicidade daquele cujas maldades são perdoadas e cujo pecado coberto. Isso está no Salmo de número 32, os versos 1 e 2. E então no 2 ele diz: bem-aventurado aquele a quem o Senhor não imputa pecado. Paulo repete isso, né, no livro em que ele elabora o valor da lei, o que faz a lei, os rituais da lei, mas a insuficiência e apontando para Jesus em função da impossibilidade, já mostrando como bem-aventurado aquele homem cujas maldades são perdoadas e cujo pecado é coberto. E, enfim, feliz ou bem-aventurado aquele a quem o Senhor não imputa pecado. Então, já no Antigo Testamento, essa expressão muito válida para a nossa compreensão hoje sobre a justificação já aparecia. Então, eu quero convidar você a pensar sobre justificação. A Bíblia, aqui em Romanos, quando lemos, o texto diz justificados. Então, estamos trabalhando aqui com um particípio da nossa língua portuguesa, e é um particípio perfeito, né? Isso quer dizer, o sujeito sofre a ação. A ação de alguém incide sobre o sujeito, então ele é justificado. A própria palavra está dizendo que a sua justificação, ela vem de fora e não é fruto de alguma ação, de alguma atitude ou de algum mérito dele. Ele foi justificado, e isso significa alguém o justificou. Isso significa também que aquilo, né, a exigência da lei para que esse homem fosse tornado justo, a exigência da lei foi satisfeita não por ele, mas por alguém fora dele. Por isso, a palavra vem, o termo está no particípio perfeito, que é justificado. Então, alguém o justificou. Ele está justificado porque alguém o justificou. Quando nós pensamos em justificação, então nós vamos lançar mão dessa palavra que Davi já usa no Antigo Testamento, né, no Salmo 32, bem-aventurado aquele a quem o Senhor não imputa pecado. Então nós vamos considerar o sentido dessa palavra imputar. O sentido dessa palavra é atribuir, quer dizer, bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui pecado.
Só que, muito antes dessa experiência do Senhor não atribuir pecado, pecados já foram imputados à humanidade. Então a gente pode imaginar, por exemplo, 3 situações para a nossa compreensão de justificação, 3 situações de imputação. A primeira, a gente pode lembrar do pecado de Adão. A desobediência de Adão no Éden, a gente poderia imaginar que nada temos a ver com isso. Eu não estava lá, eu não recebi nenhuma orientação para não desobedecer a Deus, para não comer daquele fruto, e não comi, de fato, não comi. Quem comeu foi Adão, e o que é que eu tenho a ver com isso? Acontece que pela desobediência de um homem, que é o Adão, entrou o pecado no mundo. E Deus, para usar de misericórdia com todas as pessoas, fez com que todas as pessoas se tornassem pecadoras pela desobediência de um homem, para que a restauração do homem, também feita por um homem, que nesse caso Jesus Cristo, considerado aqui o segundo Adão, então pelo primeiro homem, pelo primeiro Adão, vem o pecado ao mundo, e todos nós, e aí não adianta se você quiser ou se você não quiser, essa desobediência de Adão, pecado de Adão, foi imputado a todos os homens. Deus, o juiz de toda a terra, imputou, atribuiu o pecado de Adão a todos os homens. Isso me inclui você também. Então essa é a primeira referência, talvez, sem que o nome apareça, mas é o primeiro momento em que nos leva à compreensão sobre esta palavra imputação, imputar, atribuir. Então, a desobediência de Adão, o pecado de Adão e consequente maldição a todos que estão debaixo da lei foi atribuída a todos os homens. Uma segunda experiência que a gente pode observar sobre imputação é que os pecados de Adão, ou o pecado de Adão, nos foi imputado. E os nossos pecados foi imputado ao Senhor Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Cristo não pecou. Cristo não mentiu. Nós consideramos a mentira, o engano, como expressões de um coração já pecador, né? Fazendo isso ou não fazendo muito ou fazendo pouco, roubando muito ou roubando pouco, não roubando, o homem é pecador de qualquer jeito, porque o pecado é uma herança que nos foi imputada. Então somos pecadores. Mas vamos pensar nas representações de um coração pecaminoso. Então o homem mente, o homem engana, o homem rouba, o homem nega, uma série de coisas que o ser humano faz, como as representações, os sinais de uma natureza pecaminosa, presa, escrava ao pecado. Jesus não fez nada disso. O que a Bíblia diz é que ele não pecou jamais, em tudo foi tentado, mas não pecou. Mas na cruz, a sua morte na cruz em nosso lugar, naquele momento, todos os nossos pecados foram imputados nele, atribuídos a ele. Ele levou todo o nosso pecado. Eu creio que para a gente ter uma compreensão melhor sobre imputar, eu estive olhando no dicionário e não vi na relação de sinônimos e de antônimos, eu não vi a palavra amputação como antônimo, mas já observei em textos inclusive teológicos, mostrando a amputação como sendo antônimo de imputação. Então, para a nossa compreensão, esta referência é muito boa. O que é que nós consideramos como amputação? Amputação é extrair, é tirar. A amputação de uma perna, de um braço, de um dedo, é tirar, amputar, tirar aquilo que faz mal ao corpo, que prejudica o corpo. Amputar é tirar, imputar é atribuir, é colocar. Então, nesse sentido, imputar seria o contrário de amputar. E eu acho essa comparação
interessante do ponto de vista didático para a nossa compreensão. Porque o que foi que aconteceu, o que foi que Cristo fez lá na cruz do Calvário? Na verdade, a gente pode considerar que tudo aquilo que estava em nós como sinal e como peso de culpa dos nossos pecados, o que Cristo fez foi, em primeiro lugar, amputar as nossas injustiças. Ele tirou as nossas injustiças. Então é como uma amputação. As nossas mentiras, a nossa natureza pecaminosa, a nossa escravidão do pecado, a nossa incapacidade de viver fielmente para com Deus, as mentiras e os enganos, tudo isso consequente do pecado, de uma natureza pecaminosa em nós, Jesus Cristo extraiu, amputou de nós e imputou em si mesmo. Então, na cruz houve esse trabalho da amputação da nossa desobediência, da nossa fraqueza, da nossa rebeldia, do nosso pecado, da nossa morte, da nossa culpa. Jesus Cristo tirou isso de nós. E ao morrer na cruz, ele colocou sobre si mesmo, quer dizer, amputou de nós e imputou em si mesmo. Esse pensamento nos auxilia a compreender o que Isaías diz no capítulo 53. Isaías 53, falando sobre o sofrimento, o servo sofredor, nós encontramos ali dizendo que Jesus, ele tomou sobre si e levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados, o pecado que nos condena, a maldição em que estávamos presos, Jesus levou sobre si. Então, e o castigo que nos traz da paz estava sobre ele, quer dizer, a morte, o pagamento do preço desse pecado para que houvesse redenção e justificação, não estava sobre nós, estava sobre Jesus Cristo. O que significa essa imputação? Ele colocou todo o nosso fardo de pecado sobre ele mesmo, sobre si mesmo, pagando o alto preço da nossa salvação. E ao mesmo tempo, isso é importantíssimo para nós, ao mesmo tempo em que Jesus amputava os nossos pecados e imputava em si mesmo, assumindo, naquele momento, ele paga a nossa dívida e assume toda a responsabilidade. Ele leva sobre si todo o peso do meu pecado e do seu, mas o peso do pecado de todos aqueles que já o conheciam, que viriam a conhecê-lo, como o nosso caso, o pecado da humanidade salva, redimida e perdoada, estava sobre Jesus Cristo ali. Mas no sentido inverso, Jesus Cristo pega a sua retidão, a sua lealdade. Jesus Cristo pega a pureza de si mesmo e tudo quanto há de bom, especialmente a sua justiça, e ele tira de si mesmo naquele momento e ele coloca em nós. Então, a justificação tem esse aspecto de que Jesus Cristo nos livra de todo o mal, de todo o pecado, nos liberta e leva sobre ele mesmo, deixando-nos livres, ao mesmo tempo em que ele deixa que toda a justiça que há nele saia dele naquele momento e ele coloca sobre nós. É por isso que Paulo diz, justificados. Para sermos justificados, Jesus Cristo assume a nossa dívida, o nosso pecado e coloca sobre nós a sua retidão e a sua justiça. Por isso somos justificados pelo justo Jesus Cristo, que atribui a nós, a mim e a você, a todos nós, a sua justiça, que satisfaz
às demandas, às exigências da lei do nosso Deus. Isso é espetacular. E é claro que ela nos leva a pensar em algumas coisas. Fomos justificados. Quer dizer, por isso a palavra diz aqui, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Lembra do que o próprio Romanos, né, a carta de Paulo aos Romanos, nesse capítulo 5 mesmo, diz que agora justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, e diz que Jesus Cristo nos justificou estando nós ainda mortos e quando éramos inimigos. Ele nos justificou e nos salvou. Então ele nos apresenta diante de Deus sem culpa. E esse é o sentido. Olha como aparece aqui, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Romanos nos apresenta num dado momento em que nós éramos inimigos de Deus. E foi aí que Deus nos amou e enviou Jesus, e ele realiza essa obra espetacular, né? Com isso tudo que escapa aos nossos olhos e aos nossos sentidos. E eu gosto de imaginar, quando penso nisso, enquanto Jesus estava ali na cruz, e depois de tudo isso a gente aprende que Jesus morreu por mim, Jesus morreu por você, Jesus morreu para o mundo, e a gente diz, eu estou salvo porque Jesus morreu na cruz para nos salvar. Mas vejam, meus queridos irmãos e amigos, vejam o que estava acontecendo no mundo espiritual enquanto Jesus Cristo estava ali na cruz do Calvário. Não é um simples ato de dizer Jesus morreu por mim na cruz do Calvário. Ele morreu, ele sentiu as minhas dores. O que estava acontecendo no reino espiritual é que Jesus estava transferindo para os seus inimigos, para mim. Ele estava transferindo todos os valores, toda a carga de justiça, todos os atos de justiça dele, toda a sua retidão, toda a aceitação que ele tinha para com o Pai, ele estava transferindo isso para a gente, imputando a justiça na gente, enquanto estava na cruz do Calvário. E ao mesmo tempo todo o terror do pecado, as densas nuvens negras de pecado que nós temos acumulado nesse tempo todo, na existência humana toda, Jesus estava imputando a si mesmo esse fardo pesadíssimo. Então, não é apenas Jesus morreu na cruz para nos salvar, mas é bom pensar que enquanto ele se entregava na cruz do Calvário, o que estava acontecendo, a liberdade que eu estava recebendo, a carga do pecado que saía de mim e ia para ele. E ao mesmo tempo, de lá para cá, vinha todos os atos de justiça do próprio Cristo Jesus e me eram atribuídos a mim e a você, sem nenhum mérito, sem que nada fizéssemos para merecer. E então isso nos traz a paz com Deus. Por isso, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Teologicamente, nós entendemos que essa paz com Deus é porque não estamos mais em briga com Deus. Romanos diz que nós éramos inimigos por causa do sacrifício e desse serviço extraordinário, né, que segue a morte de Cristo na cruz do Calvário. Nós somos aceitos diante de Deus já não mais como inimigos, mas como livres, sem culpa, absolvidos por causa dos méritos de Cristo Jesus. Paz com Deus é isto. E isso significa uma mudança, então a justificação, entre os vários sentidos teológicos que pode ter, significa uma mudança posicional. Quer dizer, eu vivia numa determinada posição diante de Deus e agora, legalmente, eu estou noutra posição. Eu era condenado, eu era inimigo. Agora tenho paz com Deus e sou considerado sem culpa ou absolvido. Isso tudo acontece pelo ministério da justificação, um dos elementos, né, um dos segmentos aí da doutrina da salvação, da soteriologia.
Então, Cristo nos apresenta agora sem culpas. Justificação, portanto, é um termo jurídico e faz com que a nossa posição diante de Deus seja transformada poderosamente. É como se uma pessoa condenada por um crime que fez nos nossos tribunais, condenada, ela vai e passa 20 anos, 25 anos, 30 anos, não sei quantos anos, e ela sai. Quando ela sai, perante a lei, ela está livre, absolvida. Uma pessoa que cumpriu os seus 20 anos, ela sai e ela está livre. Ela pode entrar e sair. Não precisa correr, se esconder, se ver um representante da lei, um policial. Ela está livre. Ela cumpriu. O interessante é a gente verificar, quando a gente fala de mudança posicional diante de Deus, é que nós somos considerados sem culpas. Mas quando olhamos para nós mesmos, nós verificamos que, embora livres do pecado, porque Cristo nos purificou e nos justificou, a nossa natureza ainda se inclina para o pecado. Então, essa situação pede que nós consideremos o que significa isso, essa paz com Deus. Essa paz com Deus é uma paz posicional. Éramos inimigos condenados e agora não somos mais. Então, ela muda, a justificação muda a nossa posição diante de Deus. Mas há uma coisa que ela não muda. É a nossa natureza. Nós não nos tornamos justos dentro de nós por causa do sacrifício de Cristo. Isso é muito interessante para a gente compreender o que se passa com a gente mesmo. Por que é que Cristo me justificou? Por que é que Deus me aceita agora, sem nenhuma culpa? Ele me considera sem culpa, me considera absolvido porque os meus pecados foram perdoados. E aquela paz que eu imaginava ter com Deus, ela sofre muitas alterações em vários momentos da minha vida. Há momentos em que eu me sinto bem com Deus e parece-me que eles estão relacionados àqueles momentos em que a gente, durante alguns dias, se dedica mais ao Senhor, lê mais a palavra, ora mais. Parece-me que a gente tem a tendência de se sentir melhor diante de Deus quando a nossa vida envolve essas atividades espirituais, esses exercícios espirituais. Mas você já verificou que mesmo justificados diante de Deus, há determinados momentos em que você tem um sentimento de culpa tão grande? Em alguns momentos, quando você não se sente tão firme assim, quando você desejou o que não podia, quando você disse o que não devia ter dito, quando você se sente envolvido em situações pecaminosas, de muita tentação e prestes a cair em pecado, você já observou como você se sente fraco e parece-me, e aí a nossa mente tem a tendência de levantar algumas perguntas. Se Cristo me justificou, por que é que eu ainda vivo dessa forma? A teologia diz que uma coisa é a paz com Deus e outra coisa é a paz de Deus. A paz com Deus é essa que nós temos independentemente dos nossos sentimentos. Mas isso é interessante você saber. Saiba que mesmo naqueles dias em que você não está muito bem, em que você se sente espiritualmente fragilizado, há certas culpas que vêm à sua mente, porque você está fraco, ou porque você não leu a Bíblia como deveria ter lido, ou porque você não está com o mesmo entusiasmo espiritual que estava ontem. Todos passamos por isso. Isso não altera a nossa paz com Deus de modo nenhum. Aí a teologia fala sobre a paz com Deus, que é essa situação inalterável. Somos inocentes, somos justificados, Deus nos vê sempre com a justiça de Cristo Jesus e Ele nos aceita e não há mais condenação para nós. E a paz de Deus para o que fomos chamados. É essa situação em que muitas vezes confundimos. Parece que nós nos sentimos mais em paz
ou quando estamos envolvidos mais intensamente nos trabalhos, quando evangelizamos, quando pregamos, quando vamos aos cultos, quando participamos de atividades espirituais. Então, isso é o que a teologia chama de a paz de Deus. É o modo como nós nos sentimos ocasionalmente. Mas lembre-se de que Cristo veio e a morte de Cristo na cruz do Calvário, ela veio para promover a paz com Deus, a ausência de culpa, a liberdade para com a lei que condena o homem por causa do seu pecado. Então estamos em paz com Deus porque não há mais condenação. Por isso o capítulo 8 de Romanos vai dizer: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E aí não importa aqueles momentos como nós nos sentimos, porque a justificação é uma mudança posicional, mas o que Cristo fez na cruz do Calvário não tira a nossa natureza pecaminosa, nos livra dela, mas não tira ela de nós e não transforma em pessoas interiormente, pessoas justas, absolutamente justas. Nós ainda sofremos bastante com os nossos próprios atos de injustiça. E é bom que nós saibamos que mesmo nos momentos em que nós nos sentimos em paz com Deus, porque por causa das nossas atividades, a nossa consciência parece querer e entender que somos mais justos naquele dia, lembremos do que diz o profeta Isaías, que a nossa injustiça, a nossa justiça, não significa nada que vá além de trapos de imundícia. A justiça humana quer dizer, por mais justo que um homem pode ser, quando isso é colocado no tribunal de Deus, isso é como se fosse trapos de injustiça. Não tem validade nenhuma para estabelecer a nossa paz com Deus. Mas o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, sim. Então, meus queridos irmãos, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Trabalhemos, oremos, nos esforcemos para que, além dessa paz com Deus, que é uma posição inalterável, nós não perdemos mais, tá? Isso não se perde, porque Cristo nos declarou justos. Deus, o juiz de toda a terra, o juiz sobre tudo e sobre todos, nos declara justos. Agora inculpáveis diante de Deus por causa do peso, do sacrifício, dos atos de justiça do nosso Senhor Jesus Cristo que foram imputados em nós. É claro que nós nos sentimos tristes com tudo isso que Jesus Cristo fez e ainda não conseguimos ser o crente, o filho, o discípulo, o pastor, né? O diácono, o pregador, o evangelista. Nós não conseguimos ser o filho que nós mesmos gostaríamos de ser do nosso Deus. Entretanto, nós descansamos na paz de Deus, porque estamos em paz com Deus, que os atos de justiça de Cristo, consumados na cruz do Calvário, atribuem a mim, por mais miserável pecador que eu tenha sido e seja, Deus me vê através de Cristo Jesus com uma faixa livre, livre de culpa, justificado pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a nossa vida, Deus abençoe a mim e a você e nos faça pessoas felizes, conscientes, com os nossos corações agradecidos, porque de tudo aquilo que a lei não pôde fazer por nós, de tudo aquilo que o nosso esforço por sermos bons não conseguem fazer por nós, o sacrifício de Cristo fez plenamente, de uma vez e para sempre. E então hoje somos considerados, vistos pelo nosso Deus como justos, justificados, salvos, posicionalmente livres para com as exigências da lei, que Cristo as cumpriu em nosso lugar. Deus abençoe a mim e a você, mas nos abençoe
de modo que nós cresçamos na fé e que nós cresçamos também na nossa vida cristã, de modo que sintamos alegria e não fiquemos contentes apenas com a nossa posição, né? A nossa vida posicional diante de Deus. Queremos também agradá-lo, queremos também obedecê-lo, queremos amá-lo, queremos dedicar o nosso tempo e o talento que ele mesmo nos deu para a sua glória. Mas essa é uma tarefa pela qual lutamos tanto e nos sentimos tão incapazes. Graças a Deus, porque nos dá a vitória, não pelo nosso serviço, por nossa capacidade, mas por Cristo Jesus, o seu amado Filho, que venceu e nos faz vitoriosos também. Amém? Quero nesse momento, mais uma vez, orar e agora considerar os nossos pedidos de oração, lembrar as coisas que temos, nomes de pessoas. Esse é um momento especial na vida da nossa igreja. Nós temos vários nomes pelos quais oramos. E famílias, temos orado aqui por famílias enlutadas, temos orado pela saúde dos nossos queridos irmãos. Em nossa igreja nós temos vários enfermeiros, nós temos atendentes sociais. Eu não sei se a palavra certa é atendentes sociais, né? Mas ela explica bem, ela diz o que as pessoas fazem. Então, são pessoas formadas em serviço social e que trabalham em hospitais, clínicas e outras instituições, ajudando, auxiliando, encaminhando, abrindo portas, facilitando. Essas pessoas também recebem, estão na linha de frente em contato com pessoas, às vezes, contaminadas com esse vírus. Então, temos orado aqui pela Elizabeth Andrade. A Elizabeth Andrade precisa das nossas orações, o Thierry, a nossa irmã Irene, né? Nossa irmã Irene, ontem tivemos aí informações sobre ela, e o pedido de oração, meus irmãos, porque os médicos chegaram à conclusão de que para uma vida de melhor qualidade dela, ela será submetida a hemodiálise, ela está precisando disso, e já creio que nessa próxima semana ela começa a fazer essa aplicação. Então, as nossas orações pela nossa irmã Irene. A Jaqueline Almeida, a nossa irmã Antônia e outros nomes que têm acompanhado aqui as nossas tardes, né, os nossos encontros. Nós continuamos orando. Orar por nossa igreja, orar pelo nosso país, né? A gente vive aí hoje em dia numa descrença por parte de muita gente, e o nosso país tem trabalhado muito para que ninguém acredite nele, né? Para que nós percamos a esperança no nosso país, mas não vamos perder, né? Mais poder do que o mal de muitos homens responsáveis pela paz social do nosso país, o poder maior é do nosso Deus, que tem em suas mãos a vida do pobre e a do rico. E nas mãos de Deus também está a vida do nosso presidente, mas está a vida também do nosso judiciário, e está a vida também do nosso legislativo. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho mudado as minhas orações ultimamente relativamente a isso. Eu tenho pedido, eu tenho orado, e vou orar mais uma vez agora. Eu tenho pedido para que Deus repreenda, Deus quebre a cerviz de homens que se apoiam e confiam no seu próprio poder ao ponto em que chegaram e pensam que são inatingíveis pela lei, podem praticar o mal, podem legislar em causa própria, podem modificar o sentido da nossa Constituição e aplicar a nossa Constituição ao seu bel prazer, prejudicando o nosso país. Então estou orando, pedindo que Deus... Eu não estou citando o nome. Eu não estou pedindo que Deus abençoe um e quebre outro. Eu estou pedindo para que Deus que conhece os corações,
E Deus que tem capacidade para analisar os atos de injustiça desses homens. Eu estou pedindo, Senhor, repreende, quebra a cerviz dos homens que estão dirigindo o nosso país, seja quem for. E nisso eu incluo do presidente até o mais simples funcionário público. E todas as pessoas em geral. Eu tenho pedido que Deus repreenda qualquer um que esteja trabalhando para prejuízo da nossa nação, especialmente porque os grandes prejudicados são os menos favorecidos. Então a situação está muito complicada e o país afundando politicamente, né, e economicamente. Então nós oramos. Deus tem em suas mãos a história. Deus tem em suas mãos os países. Deus tem em suas mãos os poderes. Todos os poderes, não interessa se o país é pequenininho ou se é uma grande expressão, uma grande potência, todo o poder está nas mãos de Deus. E a gente pode temer grandes potências, mas elas não significam nada. Há homens poderosos que parecem, né, nos fazer medo. Mas essas pessoas estão nas mãos de Deus. Deus pode quebrá-las. E Deus pode abençoá-las. Há pessoas trabalhando seriamente no nosso país. Eu digo, Senhor, abençoa as pessoas que estão trabalhando com sinceridade. Mas eu peço que Deus repreenda, que Deus quebre, que Deus transtorne a vida daqueles que estão prejudicando o nosso país intencionalmente, trabalhando para si mesmo, elaborando leis para o seu próprio proveito, promovendo a discórdia e a divisão. Eu não sei quem, mas muitos estão fazendo isso. Eu não cito nomes, mas peço que Deus, o juiz de toda a terra, faça isso. Então oramos pelos nossos irmãos, oramos por nossas igrejas e oramos também por nosso país. Vamos orar ao Senhor? Querido Deus, nosso amado Pai, bendito seja o teu nome. Querido Deus, é tão bom, tão maravilhoso pensar nas tuas obras. Grandes são, Senhor, as tuas obras. Quão grande é o teu poder, quão magnífica a obra realizada por Cristo Jesus na cruz do Calvário, cujos detalhes excedem, ultrapassam a nossa capacidade de pensar. Senhor, como é maravilhoso pensar em todos os detalhes, e olha que estamos longe de todos, mas pensar nos detalhes do que acontecia na cruz do Calvário, enquanto Cristo dava sua vida ali por nós, o que estava acontecendo em nosso favor e o que estava acontecendo ao sofrimento de Cristo Jesus. É maravilhoso pensar no grande amor do Senhor e no sacrifício incomensurável do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Querido Deus, diante dessa grandiosidade do sacrifício de Cristo Jesus, humildemente, nós te agradecemos, Senhor, por tua bondade maravilhosa para conosco. O que o Senhor fez por nós através de Cristo Jesus é grande demais. Obrigado, é pouco. Nós não temos palavras para expressar a nossa gratidão pelo que o Senhor fez. E nem temos capacidade de entender todos os detalhes do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Mas, ó Deus bendito, pelo que nos é possível compreender e por aquilo que está fora do nosso alcance, da nossa capacidade, por todas essas coisas, nós te agradecemos, Senhor, pelo que conhecemos e pelo que não temos capacidade de conhecer, mas que envolve o sacrifício, a dádiva de amor, a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, o seu sangue derramado, o peso que levou sobre si dos nossos pecados. Bendito seja o teu nome, nós te agradecemos. Pai santo e bom, abençoa o teu povo. Nós oramos pelos nossos irmãos enfermos, pedimos por aqueles que estão iniciando tratamentos, aqueles que já estão em tratamento há algum tempo. Te agradecemos pelos recuperados, te agradecemos porque o Senhor tem protegido tanto as famílias e os nossos próprios irmãos enfermeiros, atendentes sociais. Pai, nós pensamos nisso de vez em quando e sabemos e chegamos à conclusão de que o Senhor tem protegido as famílias,
pessoas que saem de casa para os hospitais, vão trabalhar e voltam, mas voltam bem com saúde e não estão contaminando a sua própria família. Pai querido, todas essas coisas são provas do teu cuidado. Ó Deus, muito obrigado por tua proteção. Pedimos a tua bênção para a nossa igreja, para todas as igrejas. Pedimos também, Senhor, uma bênção especial para o nosso país. Tem misericórdia do Brasil, Senhor. Eu sei que o mundo inteiro está sofrendo e tem restrições por causa dessa pandemia, mas o Brasil está sofrendo por outros motivos, não é só o vírus, mas é uma crise política, é uma briga, é uma disputa de poder, são pessoas querendo tirar proveitos. Ó Deus, repreende, quebra essas pessoas que estão agindo mal, repreende-as, Senhor, para que vejam que há justiça, para que essas pessoas percebam que existe um Deus no céu e na terra, que é superior a toda expressão de poder humano. Nós pedimos que o Senhor repreenda do jeito que o Senhor sabe repreender, que o Senhor lhes quebre do jeito que sabe quebrar, para que essas pessoas entendam que há um ser sublime, superior, incomparavelmente poderoso, e que olha para tudo que acontece e acompanha, e que tem em suas mãos o controle de tudo. Pai querido, que esses homens entendam que não são deuses. Deus é o Senhor. E faz com que o nosso país perceba isso, Senhor, desde o nosso presidente até o mais simples servidor público. Que o teu nome seja glorificado, que haja reconhecimento da nossa pátria, de que o Senhor é Deus, acima de tudo e de todos, Pai. Então, tira as coisas erradas do nosso presidente, fortalece as que são boas, tira as coisas erradas do judiciário, do legislativo, tira, Senhor, tudo que há de mal, e aqueles que intencionalmente, conscientemente estão a serviço do mal, que o Senhor os repreenda com a tua própria justiça, com a tua ira, Senhor, para restabelecer a ordem e a decência. Querido Deus, aceita a nossa gratidão, recebe o nosso louvor, derrama, Senhor, do teu poder e da tua graça sobre as nossas vidas, sobre o nosso povo, sobre o nosso país, sobre nossas igrejas. É a oração que te fazemos com gratidão, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Queridos irmãos, Deus nos abençoe. Eu quero cantar mais um hino, o hino do nosso cantor cristão. Ainda faltam 7 minutos para as 4. Quero cantar com os irmãos um hino muito conhecido, mas esse hino diz: foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Ele é uma tradução perfeita do que Cristo fez na cruz para nos salvar, para nos redimir, para mudar o nosso quadro, para mudar a nossa vida. Ó, tão cego eu andei, perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Quanto tempo faz que você não canta esse hino? Então, vamos cantar. Ó, tão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas a glória desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus.
mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Oh, que grande prazer inundou o meu ser, conhecendo esse tão grande amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Queridos irmãos, chegamos ao final de mais um Pão das Três. Voltaremos amanhã, sexta-feira. Amanhã temos o pastor Márcio dividindo conosco a palavra do Senhor, momento de oração, de louvor, de adoração. Sábado, pastor Júnior. E no domingo, de manhã às 10h30, o nosso culto na página do Facebook. Na página do YouTube, no domingo de manhã às 10h30. E às 19h30, às 19 horas, 7 horas da noite, o nosso culto noturno também na página do YouTube. Que tenhamos um dia agradável, um final de semana muito bom também. Deus nos abençoe, nos guarde, nos faça crescer cada dia no meditar da palavra do Senhor. Um grande abraço, Deus abençoe a você, fique com Deus, na paz de Deus e em paz com Deus também. Um grande abraço.